Bom dia a todos, gente. Tudo bem? Meu nome é Rafael Oliveira, para quem não me conhece. Eu estou com a lição de abertura hoje. E antes de começar, eu queria convidar todos vocês a checar o celular de vocês, para make sure que está desligado, né? Para que a gente realmente possa entregar ao nosso coração as mensagens que Jesus veio trazer nessa manhã, né? Desse domingo. A lição de hoje vai ser do livro Jesus no Lar, né? Pelo Espírito de Emmanuel Neo Lúcio e psicografia de Chico Xavier. E a lição, ela é a lição de número 31, ela é intitulada A Razão da Dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se ecoaram, mudos, e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso e a demasia de conforto. Não raro traz o relaxamento, e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava a explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum. Desde o nascimento, ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Se afastasse do protegido dia e noite, deu-lhes as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhes os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o hora a hora de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte, soprando-lhe os pensamentos, ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta salvou do erro, do crime e dos males sem remédio, que atormentaram os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe o dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação, o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais no momento de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro, jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. Um homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel,
diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-la na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determinava a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou, revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro de sabor do tutelado endurecido por excesso de regalia se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Aí está a razão da dor, né? A gente questiona porque passa por isso, mas não para analisar o motivo dessas dores na nossa vida. Cada um aqui está passando pelo que tem que passar. O sofrimento que cada um passa aqui é de uma forma diferente. Né? Existem várias maneiras. Né? O porquê disso, muitas vezes nós sabemos, mas não aceitamos, por consequência dos nossos próprios erros, a maioria das vezes. Outras são situações que nós temos que passar. Né? Mas Deus, ele é tão perfeito que ele nos dá as três coisas. Ele dá para a gente o arrependimento, para a gente se arrepender dos nossos atos. O perdão nos perdoa e nos dá a chance também da gente perdoar. Expiação. Porque hoje eu sou dentista, arranco um dente, mas amanhã alguém vai arrancar o meu dente. E aí eu vou passar pela dor que o meu irmão sentiu. As dores na nossa vida, ela tem uma razão e tem um motivo. Cada um está passando está sendo a sua experiência. Mas eu sempre costumo falar aqui que a dor, ela vem sempre para nos orientar em alguma coisa errada. Eu sempre falo isso. E digo, quando a gente está doente, com uma febre, a gente toma um remédio. Não é verdade? Se eu não melhoro, continuo, eu vou no médico. Correto? Assim é a dor na nossa vida. Ela vem para dizer que nós estamos fazendo algo de errado. Porque eu vou dizer aqui, vou ofender pessoas, se você nunca falar para mim, eu vou achar que é normal. O que você está gostando da ofensa que eu estou dizendo. Até eu passar por uma. Aí eu vou sentir o que aquele meu irmão está sentindo. Só que, quando eu falo que a dor ela é necessária na nossa vida, eu também não estou dizendo que a gente tem que procurar o sofrimento da nossa vida. Nós temos que trabalhar para que a dor não venha. Mas se a dor vem na nossa vida, o sofrimento vem na nossa vida, a gente tem que saber olhar, analisar e resolver. O problema é que quando nós estamos passando pelo sofrimento, a maioria das vezes nós nos melindramos. Eu não merecia. Eu ajudo tantos outros.
eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom patrão. Será? E isso não é Deus castigando você, nenhum de nós, porque Deus não castiga, são as nossas escolhas. Todo mundo aqui foi criado e temos todas as virtudes. Deus nos criou perfeito. Deus nos criou perfeito, com todas as virtudes. Nós, pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, seguimos caminhos diferentes. E são as nossas escolhas que vão fazer com que a gente seja feliz ou sofra. Mas o sofrimento, a dor, ela é temporária na nossa vida. Alguns vão conseguir passar por ela mais rapidamente. Outros vão passar tempos e tempos. Nós temos experiências nos livros espíritas, nas nossas reuniões mediúnicas, de espíritos que passam 200, 300 anos perseguindo outra pessoa no sofrimento. 200, 300 anos em sofrimento, perseguindo pessoas que machucou. Ela poderia estar 200 anos à frente na evolução do processo dela, mas preferiu sofrer. Mas uma hora vai acordar e vai ter esse despertar e vai evoluir. Porque esse é o processo de cada um aqui, evoluir. Nós já viemos de planetas inferiores, fomos espíritos grosseiros, homens da caverna, né? Que para conquistar a mulher, chegava com um pau na cabeça, né? E puxava pelo cabelo. Para casar, era assim, né? O romantismo daquela época, e aí? Né? Selvagem, aquelas vistas, não é não? Mas fomos. Aqueles bárbaros, né? Estávamos em Roma assistindo os gladiadores matando um ou outro e ríamos, aplaudíamos, levávamos nossos filhos. E hoje estamos aqui. Jogamos pedra em Jesus, cuspimos a face dele. E hoje estamos aqui. Alguns continuam apedrejando Jesus, outros aprenderam a amá-lo. Entenderam a diferença? A dor que eu sinto hoje, o sofrimento que eu passo hoje, pode me transformar numa pessoa melhor ou numa pessoa pior. A escolha é minha. A escolha é de vocês. A vantagem hoje que nós temos o Espiritismo no nosso favor, que vem ensinar lições, que vem transformar cada um. Eu sempre digo, é impossível a gente ler o Evangelho, ver as mensagens de Jesus e não mudar. Essa leitura aqui, não fui eu que escrevi, não. Para quem não sabe, esse livro aqui, Neio Lúcio foi um espírito que teve a possibilidade, a condição de assistir o evangelho que Jesus fez com os apóstolos. Isso aqui é exatamente o que Jesus fez. E ele só colocou em papel, através de Chico. Quando a gente entrega o nosso coração realmente a essas lições, buscando e se esforçando em ser uma pessoa melhor diariamente, entender a dor do meu irmão, aí essas dores vão se tornar alívio na nossa vida. Eu espero que a lição seja proveitosa, que possa realmente trazer mudança no coração de cada um de vocês, sabe? Como traz sempre na minha, que cada um possa olhar para a sua dor de uma forma diferente,
e tentar procurar, não crítica, mas olhar e falar, peraí, onde é que eu estou errando? Se hoje eu estou passando por uma situação financeira ruim, eu vou dizer que foi os outros que causou isso na minha vida? Não, você tem que parar e falar, peraí, por que eu estou passando por isso hoje? Se hoje eu tenho um câncer no pulmão, por que eu estou passando por isso hoje? Aí você olha, eu fumo pra caramba, uma carteira de cigarro todo dia. E aí? Quem causou essa dor? Foi Deus? Jesus? Foi o seu irmão que está do seu lado? Não. Foi você. Aí você tem a opção de lamentar. Eu não merecia, porque eu sou uma pessoa boa, fumo, mas eu trabalho, eu sou honesto. Mas você está causando um dano na sua vida. Aí, às vezes, é necessário a gente passar por essa dor, estar no hospital, fazendo quimioterapia. Isso não é Deus castigando, não. Se eu fumo, eu sei que eu tenho condições, vou passar, eu tenho a chance de ter um câncer. Não é verdade? Eu bebo. E se eu bebo, eu tenho chance de causar um problema no fígado, pegar uma cirrose. E aí? Não é verdade? Aí amanhã eu vou reclamar por isso? Não. Eu tenho consciência disso. Espero que a lição possa ajudar vocês. O meu tempo acabou. Eu queria convidar todos aqui que possamos elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, agradecendo a Ele a oportunidade que Ele deu a cada um de nós de estarmos aqui reunidos nesse domingo. Jesus, quero imensamente agradecer pela vida de cada pessoa aqui presente, pela vida daqueles que por alguma razão não puderam estar aqui. Quero te agradecer pela linda lição que trouxeste nessa manhã. Que os ensinamentos dessa manhã venham transformar o nosso coração, transformar o nosso eu, fazer que possamos ter uma chance de entender o nosso irmão melhor, ter um coração puro, trabalhar no nosso melhoramento. Abençoa, Jesus, a cada um de nós aqui presente. Tu conheces a dor de cada um, do sofrimento que cada um aqui passa, das dificuldades. Traz o alívio, Jesus, para essas dores do corpo e da alma, diante do merecimento de cada um. Tira do nosso coração a revolta, a mágoa, o ódio, e enche-nos com o teu amor e luz. Que a tua paz, o teu amor, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, gente, muito obrigado. E agora nós temos nosso amigo Roberto, né, com a palestra Cura e Autocura. Roberto. Obrigado, gente. Valeu. Posso tirar aqui? Eu já sou Roberto. Se eu ficar com um microfone assim, vão pensar que eu sou Roberto Carlos, né? Nossa, que piada ruim, hein? Bom dia a todos. Bom dia. Nossa, que fraco. Vamos tentar mais uma vez. Quando eu estou espicarrozinho aqui é porque eu vou falar pra caramba, viu? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Começamos bem o dia, né? Já me perguntaram se eu animava a festa de criança. Não. É porque a gente está encarnado e é bom lembrar disso. Afinal, estar encarnado requer de nós, muitas vezes, uma certa reação, né, anímica mesmo, de alegria, de felicidade, de sorriso, né? E porque não é fácil estar aqui. Essa é a grande verdade. Nós encarnados, eu me incluo nisso, aceitamos um desafio de estar encarnado. E esse desafio não é fácil. Nós não viemos para um parque de diversão, viemos para um mundo de prova e expiação. E estar aqui é um desafio diário. É um desafio porque a gente aqui sofre, né, as mesmas dificuldades que nós sofremos no passado e, ao mesmo tempo, a gente sofre a dificuldade em deixar de ser como no passado fomos. Os nossos padrões comportamentais, de pensamento, repetição de erros, eles tendem a se repetir porque são padrões, são hábitos que a gente precisa reformar, né? Melhorar. E não é fácil. Então,
a gente sabe que não é fácil, é um desafio, né? Obrigado, querido. No entanto, é um desafio possível. É totalmente possível quando a gente coloca foco nisso, quando a gente coloca atenção nesse melhoramento, nessa recuperação, né? Bom, a gente vai falar hoje sobre um assunto que tem tudo a ver com o trabalho que eu faço como médium, né? Afinal, eu sou médium de cura. Mas muitas pessoas não entendem muito bem o que é cura. A gente percebe que de um ponto de vista mais generalista, cura vai muito além de ficar bom da doença. A gente, como foi falado aqui, às vezes a gente não entende que boa parte dessas dores que a gente tem ou que a gente sente foram causadas por nós. E que a gente, às vezes, entra em processos de não compreensão ou de revolta porque acha que não é assim. Dizem que o conhecimento liberta. Eu vou além, ele não só liberta, como ele nunca mais deixa você ficar preso. Porque a ignorância que eu estou falando é a falta de conhecimento, tá? A ignorância é algo que um dia que se você perder, você nunca mais tem ela de volta. E está na hora da gente se libertar, né, de alguns parâmetros, de alguns pensamentos, de alguns atavismos, de alguns misticismos que a gente mesmo cria em relação a isso aqui. Né? Está na hora da gente entender que em alguns momentos a gente precisa do médico, do espírito que cura, do fisioterapeuta, do cara que aplica passe, mas a gente também precisa da gente nesse processo. E às vezes a gente acha que esse processo é um processo que a gente pode terceirizar sempre. E não dá. Né? Então a gente vai já falar sobre isso antes da gente dar início à palestra. A gente vai falar um pouquinho sobre... nossa, quando funciona é ótimo. Para cá. Miro no Fabrício. Ah, tá aí. Só mirar no Fabrício, então. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre cura e autocura, mas antes da gente começar a falar em cura, vamos falar de saúde. Né? A gente pouco conhece as nossas saúdes. Eu trouxe algumas aqui, tá? Mas não são todas. Tem até uma ali que está em interrogaçãozinha, que o pessoal não pensa muito nela. Eu estou trazendo ela aqui. É até um certo... vocês vão ver que vai ter resistência quando eu trouxer aquela ali. Porque a gente está numa casa espírita e muita gente pensa que por sermos espíritas, todo o nosso papo tem que ser em relação à parte espiritual. Toda a nossa conversa tem que ser em torno de alguma coisa moral. Concordo, talvez a maior parte deveria ser, mas a gente vive no mundo material. E às vezes não é fácil levar os aprendizados daqui lá para fora. É fácil. A gente aprende aqui que o perdão é a coisa mais linda do mundo. O perdão é maravilhoso. Jesus falou tanto de perdão. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Perdoai os inimigos. Se alguém bate na tua face, apresentai a outra. Se alguém te faz o mal, devolve o bem. A gente sabe que o perdão é uma coisa maravilhosa. Chega lá fora, alguém te faz raiva. Aí dá vontade de esganar. Como usar esse perdão? Né? As armadilhas morais que a gente ainda passa, né, elas mexem muito com a gente. E por causa disso, a gente está trazendo aqui hoje um outro lado dessa moeda. Não vamos falar tanto da doença em si. Vamos falar da saúde. E aí a ideia aqui é o seguinte, é te dar consciência. Eu não quero mudar ninguém, tá? Mas é te dar consciência de quais são essas saúdes e o quanto importante elas são. Algumas dessas a gente acaba negligenciando na vida, né? Por vários motivos. E muitas vezes os motivos principais é não saber que tem essa responsabilidade. Vou dar até um exemplo agora, já na primeira, que vocês vão entender. Vamos lá. A primeira saúde é a saúde física. Nós estamos encarnados e temos um corpo físico. Quem é o responsável por ele? Nós. Então, eu sou... Nossa, vai ser bom hoje. Eu sou responsável pelo meu corpo. Deus confiou esse corpo a mim, tá? Eu bebo já, querido. Obrigado, viu? Graças a Deus você está aqui para me lembrar isso. E aí a saúde física, nós, de certa forma, como espíritas, falamos muito pouco dela. E tem uma passagem no Evangelho que fala, cuidar do corpo
Nossa, vocês estão lendo pouco evangelho, hein? Vamos lá. Cuidar do corpo? Do espírito. Só esse lado aqui que sabe. Boa, galera. Desse lado. Cuidar do corpo e do espírito, né? Então, isso aqui é importante. Eu tenho uma sugestão para você. Quando você tiver a oportunidade de conversar com um espírito chamado André Luiz, que psicografou um livro que você já deve ter ouvido falar, chamado Nosso Lar, pergunte a ele se saúde física é importante. Porque foi o motivo dele ir para o umbral. Eu acho que eu vou usar esse microfone não, porque ele está subindo, está descendo. Desculpa. Eu vou usar o microfone. Vocês querendo ou não. É porque eu estou já sem voz. Final de temporada nos Estados Unidos, esse é o último trabalho que eu tenho. Aí eu já estou ficando sem voz, né? Então vamos lá. Saúde física. O seu corpo é o reduto que Deus lhe confiou para que você cuidasse. Olha só a definição, hein? Para que você cuidasse nessa tal reencarnação. Qualquer coisa que você faça que atente contra esse corpo, em termos de negligência, imprudência, imperícia, qualquer coisa que atinja, que seja resultado das suas escolhas, acredite, o preço é alto. Não à toa, o suicídio é mais doloroso para o espírito ao desencarnar do que o assassinato. Para as leis de Deus, o suicídio é algo extremamente grave. Por quê? Porque atenta contra a sua responsabilidade em cuidar do seu corpo. O corpo é dado a você para que você use ele como ferramenta de evolução. Então, a saúde física é importantíssima. Aí o pessoal diz assim, Roberto, mas peraí, o meu whiskyzinho faz mal não. Faz não, né? Olha, pesquisa recente que eu vi, eu acompanho muito jornal médico, e uma pesquisa recente disse que o álcool é uma das piores drogas que existe para o ser humano. Não só pelo fato dela ser lícita na maioria dos locais, quase todo mundo o álcool é lícito, é livre, não há um preconceito social, pelo contrário, né? Há até uma certa aceitação social pelo fato de você beber, né? Mas é a que mais causa deterioração do cérebro, de todas elas. E aí causa uma dependência tão forte em alguns casos. A gente trabalhou alguns anos com o pessoal do AA e a gente tinha a oportunidade de conversar com eles sobre isso. Gente, era incrível os relatos que a gente ouvia. O pessoal fala, eles têm tanto, eu não sei se vocês conhecem alguém de AA, mas eles têm tanto receio, tanto respeito pela bebida alcoólica, que eles não falam que se livraram dela. Eles dizem só que estão livres dela há 24 horas. Mas você não está há 20 anos sem beber? Mas eu não posso me preocupar com os 20 anos que passou, que já passou. Eu tenho que me preocupar com as próximas 24 horas. Olha só o nível de atenção que essa galera tem que ter constante para não cair. Porque é uma droga, e é uma droga. Mas é lícita, continua droga. Porque é tudo aquilo que a gente não precisa. Você precisa beber álcool para poder se manter vivo? Precisa? Não, Roberto, mas lá no vinho tem aqueles flavonoides, né? Aquelas substâncias que estão na... Tá, deixa eu te contar uma novidade. O flavonoide, na verdade, essa substância que é ótima para o coração e para a circulação, ela está na casca da uva vermelha, não tem na uva branca, tá? E você acessa ela em maior quantidade quando você bebe suco de uva. Mas você quer manter essa desculpa? Então, cuidar da nossa saúde é responsabilidade nossa. Se alguém falar, André Luiz tinha adorado essa parte da palestra, não tinha? Então quer dizer que se eu beber e fumar, quando eu desencarnar eu vou sofrer? Vai, 8 anos no umbral. Né? Por que eu estou sorrindo? Porque a gente vem de lá, né? A gente lembra de lá. E às vezes a gente não quer voltar para lá. Mas o umbral não é um lugar tão ruim, não. Você sabe o que significa umbral em espanhol? Não? Seria o equivalente a edge ou border, limite.
a palavra limite, tá? E é mais ou menos isso, porque o umbral, ele é o limite. Desculpa, gente. O umbral, ele é o limite da terra, né? Então, é uma região que tem limítrofe à terra, que meio que de transição entre a terra e o verdadeiro mundo espiritual. O verdadeiro mundo espiritual. Nosso lar é uma amostra do mundo espiritual. Guarda essa informação que eu vou dizer agora. Muita gente fala assim, eu queria desencarnar e ir para o nosso lar. Eu não. O nosso lar está numa região tão densa que até muro tem. A casa de vocês aqui nos Estados Unidos não tem muro. No nosso lar tem. O quê? O que ele disse? No Brasil só o que tem é muro. Só que no Brasil tem muro, cerca elétrica, cachorro, vidro em cima do muro. Caco de vidro. Então, estou trazendo o exemplo de André Luiz, que eu achei fantástico. Ele dá aquele depoimento no livro, né? Dando para nós o alerta. Porque André Luiz era uma pessoa de bem, gente. Cuidava dos outros, atendia gratuitamente as pessoas. Atendeu mais de 2.000 pessoas em vida. Está no livro isso. É porque no filme eles fizeram que ele estava atendendo aquela mulher de graça, meio contra a vontade, né? Mas não era assim. Ele fazia isso com amor. Ele era uma pessoa de gente boa, um cara super amável, cuidador da família, pagador de impostos. Ele tinha todas as características de um bom cidadão, de um cidadão de bem, né? Mas ele esqueceu de cuidar só de uma pessoa, dele mesmo. Ele esqueceu de dar atenção na saúde física dele. Aí o sofrimento veio. E assim, ó, melhore o seu planejamento de vida em relação à sua saúde. Porque se você cuidar dela, Chico Xavier não tinha muita saúde, né? Chico Xavier era uma pessoa que era cometido por um monte de problema de saúde. Ele tinha problema de coração, problema de rim, de tudo você imaginar. Mesmo assim viveu 92 anos. Por quê? Porque foi extremamente disciplinado em relação a isso aqui. Certo? Tinha alimentação regrada, comia coisas de qualidade, tinha toda aquela... Apesar de ser uma pessoa muito simples, ele tinha esse cuidado com o corpo dele. Nunca ingeriu droga ou bebida ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, cuidem dessa saúde, viu, gente? Importantíssimo. Não faça igual... Uma vez eu estava numa palestra lá da cirurgia espiritual lá na França, e uma mulher levantou meio revoltada, dizendo que não ia fazer cirurgia não, porque ela não ia passar 30 dias sem beber. Eu falei, sem problema não, abra a porta aí. Aí ela não saiu. Aí ela falou, não, mas eu não vou parar de beber, então não faça cirurgia, porque não vai lhe ajudar. Você não quer cuidar do seu corpo? Quero. Você não está sentindo dor de alguma coisa? Tô. E você não quer parar 30 dias de beber? Não. Ué, eu parei de beber há 29 anos atrás, atravessei o oceano para vir aqui para a França, para lhe pedir para passar 30 dias sem beber, pela sua saúde, e você está me dizendo que não vai parar de beber? Aí ela sentou. Então, cuidar da saúde física. Importante, viu? Saúde social e familiar. Vamos lá. Quem são nossos amigos? Quem são nossos amigos? Gente, é só fazer um trocadilho aqui, ó. Quem é a nossa família? São os espíritos que Deus escolheu para estarem perto de nós. Tudo bem? Ok. Quem são nossos amigos? São os espíritos que nós escolhemos para ser a nossa segunda família. Entenderam? Então, isso aqui é importantíssimo, viu? Importantíssimo. É nas relações sociais e familiares que a gente consegue o maior número de resgates diretos. O que é um resgate direto? Eu devo alguma coisa a você, e aí a gente cria uma relação de amizade, amor, carinho, cumplicidade, e aí essa relação faz com que aquilo que eu devia a você seja pago. Estou botando uma linguagem meio chula, pago no sentido de resgatando através do amor. Então, são nas nossas relações sociais e familiares que a gente resgata a nossa saúde social e familiar. Até como espírito mesmo. Porque os espíritos que reencarnam com a gente na família foram escolhidos a dedo por Deus para estarem perto de nós. Talvez seja as convivências mais difíceis de todas. Eu sei disso. Eu vivo isso. E aí, nem sempre é fácil. Porque são espíritos
que guardam conosco de encarnações anteriores, às vezes, algum tipo de antipatia, de dificuldade, de perseguição. Ou a gente errou junto e vem junto na mesma família para acertar junto. O conceito sempre é vir aqui para mudar, vir aqui para se transformar, para se tornar alguém melhor. As oportunidades estão abertas, mas tudo é escolha. Se a gente não escolher fazer o que é certo, não vai ter resultado bom. Aí vai ter que voltar para o mesmo resultado, para a mesma experiência de novo. Não faça igual aquela mulher que o marido morreu. Aí ela, ai meu Deus, graças a Deus, que um homem chato. O homem, graças a Deus, ele desencarnou, não aguentava mais 50 anos de casado, aquele sofrimento. Olha como ela via a relação dela com a família. Aí o que aconteceu? Ela deu tanta sorte que 6 meses depois quem morreu foi ela. Aí chegou na espiritualidade, adivinham? O guia espiritual falou, oh, minha filha, seja bem-vinda, olha, parabéns por você ter suportado tanta coisa, né? Tanta dor, tanto sofrimento, e às vezes até calada, para não aumentar o problema. Parabéns. Mas olha, surgiu uma oportunidade de você já voltar para a Terra. Já voltar para a Terra e é uma oportunidade de ouro, você não deveria perder. E o que é que eu vou fazer lá na Terra? Não, porque você tem que reencarnar, porque o seu marido já reencarnou e você precisa reencarnar para casar com ele de novo. Com aquele traste. Aí ela começou a soltar todo o verbo, né? Porque não sei o que, isso, eu aguentei isso. Quando ela terminou de falar o resumo dos 50 anos de casamento, o Espírito falou assim, minha filha, que bom que você aprendeu a tolerar ele. Agora falta amá-lo. Quer resolver problema? Faz logo agora. Deixa para depois não. Porque se você voltar pelo mesmo problema. Tu já pensou a sensação que dá de desespero e a sensação de derrota que deve dar no espírito? Saber que ele vai ter que retornar para fazer a mesma coisa que ele deixou de fazer quando teve ali na mão para fazer? Já pensou você ter que reencarnar pelo mesmo motivo? Mas o fulano estava lá do teu lado. Meu filho, mas você não amou. Agora tem que voltar para amar. A gente às vezes perde tempo danado, né? Então, essas duas são extremamente importantes. Cuidem delas muito bem. Vamos conhecer outra saúde agora. Saúde espiritual e evolução, que é o que a gente tenta buscar aqui, numa casa espírita, né? Num ambiente desse, que a gente fala de coisas boas, busca conhecer Jesus, que é um exemplo a ser seguido de evolução. Busca entender certos processos como esse de hoje, né? Tentando compreender a dor, tentando compreender o sofrimento, tentando entender que essa dor e esse sofrimento, nós vamos falar disso hoje também na palestra, não é punição, como às vezes a gente imagina. Não é uma punição. Porque se fosse, é muito estranho pensar assim, tá? Porque parece, tem gente, acho eu, tem gente que acha que Deus é meio sádico. O que é o sadismo? Você sabe o que é sádico? É alguém que se sente feliz vendo o outro sofrer. Você acha que Deus criou a gente para ficar lá em cima olhando para nós e falar assim, ai, coisa boa, estão tudo sofrendo. Aí toda religião descreve Deus da seguinte forma, Deus é bom e justo. Ué, se ele é bom e justo, ele não é sádico. Então, peraí, por que Deus manda sofrimento? Será que ele manda? Ou é a gente que cria? Então, ou a gente entende isso, que esse processo espiritual e evolutivo está muito mais na nossa mão do que a gente imagina, ou a gente vai bater cabeça na parede muito tempo. Porque a nossa saúde espiritual, a nossa evolução, jamais dependeu dos outros, nem mesmo de Deus. Porque Deus já nos deu tudo que a gente precisa para evoluir. Ele nos deu corpo, nos deu inteligência, nos deu capacidade de pensar, nos deu capacidade de aprender, nos deu capacidade de conhecer Jesus. E a partir da vinda de Jesus, pregando aqui na terra o amor como ferramenta de salvação, a gente aprendeu o caminho. Já que ele é o caminho, a verdade e a vida. Já que ele é isso, o que é que tem que fazer? Seguir esse caminho. E aí, a gente muitas vezes perde um tempo danado tentando justificar as nossas incompetências morais. Né? Estou pegando pesado? Eu estou olhando para algumas pessoas que estão assim, ó.
Se eu estiver pegando muito pesado, me avisa que eu vou apertar mais. Viu? Porque não há evolução sem quebra de zona de conforto. Se você ficar aí sentadinho só ouvindo palestra, sua vida vai continuar a mesma porcaria. Desculpe o jeito de falar. É necessário você agir. É necessário você reagir. Sair da letargia e entrar na ação. O que é caridade? Fala para mim. Caridade é o amor em ação. Isso é caridade. E com total desinteresse. Essa é a definição de caridade. Amor em ação com desinteresse. Caridade só é verdadeira se tiver desinteresse. Se tivesse assim, não, vou aqui doar, mas chame as câmeras. Deixou de ser caridade, é só uma boa ação. Boa ação está assim no mundo, ó. Caridade são pouquíssimas. Então, como é que eu trabalho minha saúde espiritual? Deixando de ser preguiçoso, todo domingo acordando cedo e vindo para o centro espírita. É um caminho. Porque aqui você vai aprender coisas legais. Aqui você vai ter a oportunidade de, com vários palestrantes, com pessoas que vão ler mensagens ou coisas assim. Mas você vai sair do seu cotidiano, do seu ritmo diário de vida, para tentar buscar algo ainda maior, algo ainda melhor. Vale a pena cuidar dessa saúde? O que é que vocês acham? Vale. André Luiz fez tanto bem, que mesmo tendo sofrido o que sofreu, hoje ele está, ó. Por quê? Porque fez o bem pra caramba. Teve humildade de se arrepender, reconheceu que era suicida e começou a abrir a mente dele para tentar levar, descortinar o mundo espiritual para nós. Ninguém nunca tinha ouvido, ou pouquíssima gente tinha ouvido, e com pouquíssimos detalhes, cidades espirituais antes de André Luiz. André Luiz foi o cara que descortinou isso para nós. Que tirou esse véu. A gente achava o quê? Já viram a novela Viagem? Né? O que é o mundo espiritual? A gente correndo atrás de coelho num gramado. Ou lugar chato. Tu já pensou eu ficar correndo atrás de coelho? Eu prefiro correr atrás dos esquilos que tem aqui. Né? O nosso lá parece um parque. Ou as novelas, né, que retratam o mundo espiritual, é um povo desocupado. Passa o dia conversa. Ai, irmão, que bom que você é aqui. Eu também, vamos ouvir música clássica. Clássico, não tem nem rock. É chato lá. Nesse local, do jeito que porque eles pensam que espírito não trabalha. Aí o povo que migra do Brasil para cá, né, percebe que se não trabalhar, até fome passa. Negócio que pega. Na espiritualidade é muito diferente não, viu? Tem que estar trabalhando, ó, constantemente. Então, lá na espiritualidade, os espíritos estão trabalhando. Estão se esforçando, estão dando melhor, estão fazendo o seu caminho de leitura, de evolução, de aprimoramento. Então, a gente já pode começar esse caminho aqui. Ninguém precisa morrer para evoluir. A gente pode evoluir aqui. Mas para isso, requer de nós esforço, dedicação e muita coragem. E talvez essa motivação às vezes não venha, né? Mas deveria vir. Porque vale a pena, gente. Quem não vai morrer, levanta a mão. Ninguém. Quem não vai desencarnar, morrer, né? Quem não vai desencarnar, levanta a mão. Todos vamos, né? Tá preparando a bagagem? É a bagagem espiritual, não tem outra. É a sua evolução que vai dar para você paz. Vai trazer a você paz quando desencarnar. Paz essa, trazendo novamente, por exemplo, nosso amigo, que André Luiz não teve. Logo, porque não tinha conquistado em terra. E aí, aprender. Certo? Então, vamos para frente. É impressão minha, esse microfone vai e vem. Sou eu? Alô, alô, som, alô, som, alô, som. Não, não é o microfone, não. Tô brincando. Ó, aqui, ó, eu.
Alô, alô. Eu vou desligar, o que legal. Ele funciona. Aí quando eu digo, aí ele volta a funcionar toda a vida que eu ligo. Não é o microfone não, acredite. É alguma coisa aí. Bom. Falta de ectoplasma. Ok. Então vamos para frente, né? Só o espiritual tá ok, né? Todo mundo beleza? Beleza mesmo? Ah, pode morrer? Não, não, né? Tem coisa para resolver aqui? Tem gente para perdoar? Rapaz, vá logo perdoar, liga para ela agora. Deixa para amanhã não. Pode ser que amanhã não tenha. E quando a gente faz as coisas espirituais na terra, o mérito é maior. Já parou para pensar? Quando a gente está encarnado, lembrar da vida espiritual, que é a nossa vida permanente, essa vida de evolução que a gente precisa buscar dentro de nós, nos traz muito mais mérito do que quando a gente trabalha essa vida espiritual como espírito. Por que tem mais mérito? Porque aqui a gente não lembra, a gente não sabe, a gente não viu, não vê, não enxerga, é totalmente cheio de limitações. O processo de encarnação traz um monte de limitações. Então, todo avanço evolutivo dentro do processo encarnatório são saltos quânticos evolutivos. No entanto, quando a gente desencarna, a visão se alarga, a gente vê, a gente lembra, a gente sabe o que aconteceu, a gente entende por que fulano de tal foi tão na nossa vida, né? Aí a gente, nossa, era para me ter tido mais paciência, fui eu que fiz besteira com ele na encarnação passada e nessa agora eu não aguentei. Então, em espírito, a gente é meio que tem uma obrigação. E aí o mérito baixa muito, o mérito quando você acerta. Mas aqui na Terra, como nós somos cegos, surdos e mudos em relação à vida espiritual, de uma certa forma, o mérito é muito maior quando a gente acerta. Então, os espíritos estão sempre nos motivando a buscar esse processo evolutivo ainda aqui na Terra, para poder a gente conseguir se despertar. Quando chega na espiritualidade, a gente já está vivendo a vida espiritual. Já parou para pensar? Você acha que Chico Xavier desencarnou em 2002? Não, em 2002 o corpo dele desencarnou. Ele, Chico Xavier, já vivia no mundo espiritual há muito tempo. Faz sentido? Porque ele já vivia essa relação com os espíritos. Os grandes amigos dele eram espíritos. Pessoas mais próximas dele eram os espíritos. Então ele tinha uma relação muito mais íntima com os espíritos do que com o encarnado, né? Então, o processo de evolução dele, claro que é bem diferente do nosso, porque é muito intenso, né? Temos outra saúde chamada saúde mental e psicológica. É uma coisa que a gente fala muito na terapia amor, ajudando as pessoas a entender que elas precisam se cuidar desse lado também, não só da parte física, mas da saúde mental. A gente ainda guarda conosco um preconceito, eu falo isso toda a vida na terapia amor, um preconceito muito grande com a psiquiatria, um preconceito muito grande com a psicologia. Ah, menino, vai fazer um tratamento psicológico, doido é tu, a gente já vai respondendo desse jeito. Né? Como se isso significasse que a pessoa é maluca. A psicologia, a terapia, né, como a psiquiatria, existem para que a gente possa cuidar de uma parte importantíssima nossa, que é a nossa mente, que é a nossa saúde mental. E a gente investe, às vezes, tanto tempo e esforço, por exemplo, para fazer uma plástica, que eu não sou contra, viu? E não se cuida em relação a um processo de depressão ou coisas assim. Eu acho estranho, porque a sua mente e a sua parte psicológica vão acompanhar você quando você desencarnar. Seu corpinho lindo, não. Ele vai ficar aqui, para virar adubo. Desculpa a realidade dura, nua e crua. Mas é a verdade. Quanto tempo mais a gente vai valorizar o corpo físico em detrimento do espírito? Porque valorizar o corpo físico a gente tem que valorizar, a gente tem que cuidar. Não falei isso? A primeira coisa que eu falei, não foi? Então, a gente tem que cuidar da parte física, tá? Mas quando a gente cuida dessa parte física em detrimento da parte mental, psicológica ou espiritual, a gente está cometendo um grave erro, porque o nosso estado permanente não é físico.
Você pode cuidar do seu corpo físico, você vai ter ruga. Você pode cuidar do seu corpo físico, você vai ter limitações na fase de idoso. Você vai ter essas limitações porque é natural que o corpo físico sofra limitações depois de muitos anos. Eu que vou fazer 50 anos, eu garanto a vocês que hoje a força, disposição física, força, disposição mental, eu tenho, acho que muito maior do que eu tinha no passado. Mas hoje, força física, a minha coluna, que às vezes eu sinto quando eu pego muito caixa com livro, né? E muito coisa com livro, que é pesado, aí eu percebo que o corpo já não é o mesmo. Ele já começa a dar, não é só falhada, mas ele começa a mostrar seus sinais. E a gente precisa respeitar esses sinais. Isso é cuidar da saúde física. Você não pode querer que uma pessoa idosa caminhe numa fila na mesma velocidade que uma pessoa de 20 anos. Então a gente tem que respeitar esses sinais nos outros e na gente, né? E a saúde mental e psicológica é uma parte importantíssima desse processo. Às vezes a gente tenta suprir essa parte psicológica e mental com outras coisas que não vão suprir. E se eu tiver muito dinheiro, minha depressão passa. Né? Cuidado, viu? Pode ser que não. Nossa, eu já conheci tanta gente rica e infeliz. Eu conheci um senhor que ele era tão rico, eu vou contar a história dele hoje, e é uma das pessoas mais infelizes que eu já conheci na minha vida. Sabe o que ele tinha? Coitado. Só tinha dinheiro. Mas era uma pessoa triste, cabisbaixa, que não conseguia reagir às dificuldades da vida porque era extremamente infeliz. Mas tinha dinheiro pra caramba. Eu já contei a história dele. Então, cuidar dessa saúde também é importantíssimo. Saúde emocional, né? Cuidado com as paixões, viu? A gente tem uma definição às vezes equivocada com paixão. Paixão não é amor, viu? Paixão não é amor. Amor é um sentimento sublime que a gente tem como cristão o direito e o dever de sentir por qualquer um, até pelos inimigos. Então, o amor é um sentimento sublime. A paixão é como uma emoção, ela vem em ondas. Então ela vem e diminui. Então a paixão é como um cavalo selvagem. Uma hora ele deixa de ser selvagem. Então às vezes a gente acha que saúde emocional significa viver apaixonado. Eu acredito, e eu sou uma pessoa que defende o amor, né? A relação de amor. E eu acredito que essas relações sempre nos ajudam. Pelos motivos que as pessoas colocam, não. Porque às vezes elas falam que é como se o outro me preenche ou o outro me completa. Você já nasceu completo. Tá? Você é completo. Quando Deus nos criou completo. Essa história de alma gêmea, cuidado para essa alma gêmea não se tornar uma algema, viu? Porque nós não prezamos do outro para o outro para ser feliz. É uma frase que eu adoro. Posso falar? Se você está infeliz sozinho é porque anda mal acompanhado. A gente tem que aprender a ser feliz com a gente. Saúde emocional também é lidar com o seu eu. Coisas que a gente vive falando em amor, perdão, mas a gente não fala muito em centros espíritas, principalmente em auto-amor e auto-perdão. A gente é ensinado sempre a estar se doando e não doar algo que venha de si. Para doar algo que venha de si é necessário primeiro que você tenha. E para que você desenvolva isso, você tem que estar bem para ter em você, para depois você doar. Então chega uma pessoa assim, eu queria tanto fazer caridade. Tá, beleza. Antes disso, vamos ver que caridade você consegue fazer por você. Aí depois que você estiver mais ou menos equilibrado, agora sim, vamos lá. Vamos fazer caridade para os outros. Porque essa caridade vai vir naturalmente de você. Entenderam? Então, a solidão, no sentido de estar só, deveria ser uma bênção. Não uma punição.
ou não um motivo de sofrimento. Desenvolvemos ao longo da vida, essa vida em sociedade da gente faz isso. A gente desenvolve vínculos e esses vínculos se transformam em dependências. Essas dependências não são boas. Porque o amor tem um sinônimo. Sabe qual é o sinônimo do amor? Sabe qual é? Não. Aí é a rima do amor. Sinônimo, o que é sinônimo? Que quer dizer a mesma coisa, mas não significa a palavra que ela rima com a outra, tudo bem? Tá. Então, o sinônimo do amor é liberdade. Se você ama, você é livre. Se você ama alguém, essa pessoa é livre de você. Se você aprisionar ela, isso não é amor. Se você sente ciúme, isso não é amor. Se você quer possessividade, isso não é amor. A gente pode até chamar de amor. Você pode chamar até essa garrafa d'água de garrafa de amor. Problema seu, mas não é. Entendeu? Amor é amor. Ah, eu amo minha casa. Mentira, você não ama a sua casa. Eu vou tirar sua família todinha de lá hoje, botar na casa do vizinho e vamos ver qual casa você quer entrar. Você quer ficar na sua casa ou na casa do vizinho? Porque você ama, é o seu lar. Não é a sua casa. A gente distorce as coisas, distorce as palavras. A gente não entende muito bem como é que isso aqui funciona. Aí fica tendo um monte de problema emocional, porque fica criando expectativas em relações. Relações, repito, que causam dependência, que causam enforcamento, que causam... Essa não é relação boa. Se você está numa relação de dependência, se afaste. Urgente, viu? Mas eu amo meu marido. Beleza, pois deixa ele ir, porque se ele só lhe ama, se ele lhe amar, ele volta. Agora, esse papo de ficar toda hora carregando, o que você está fazendo no telefone? Me mostre seu WhatsApp. Eu não conseguiria viver uma relação dessa. Se você consegue viver esse inferno, é problema teu. Eu não quero. Para mim, não. A minha mulher tem acesso a toda a minha senha, é ela que cria. Ela sabe mais abrir as coisas do meu celular do que eu. Não tenho nada para esconder. Agora, no dia que ela ficar, com quem tu tá falando? Nesse dia eu mudo minha senha e ela nunca mais vai abrir. Porque eu não permito que alguém invada a minha privacidade. Não permito. Mas ela não olha seu celular. Ela não está invadindo. Foi eu que permiti. Amor só é real quando você deixa outro livre. Perguntam para mim assim, por que tu casou com a Carol? A resposta está na ponta da língua aqui, ó. Eu casei com a Carol, que eu amo profundamente. Casei com ela, porque eu me amo. E porque eu me amo, e a presença dela me faz tão bem, que eu quero ela perto de mim. Porque eu me amo. Aí eu me dou o presente de ter ela comigo. Ela é um presente na minha vida. Mas é completamente livre para fazer o que quiser. É um conceito estranho, eu sei, para a maioria, porque nós somos possessivos. Eu tenho 3 filhos, meus filhos pertencem ao mundo, eles nunca me pertenceram. Eu nunca olhei para o filho meu, mesmo bebê, e disse assim, é meu bichinho. Não. Minha responsabilidade, meu trabalho, cuidar, proteger, alimentar, colocar, dar rumo e mais do que isso, congruência. Não adianta eu dizer assim, filho, não coma tal coisa, eu vou lá e eu como. Então tem que ter congruência em tudo que fala. Se eu quero que meu filho seja uma pessoa de bem, eu tenho que ser essa pessoa de bem primeiro. Não adianta só falar. Quer saber? Para você falar não. Isso é besteira. Eles estão vendo. Eles estão observando. Criança aprende muito mais por observação do que pelo ouvido. Aí, se eu me tornar um bom exemplo de bondade para os meus filhos, de honestidade, de trabalho social, todos os meus filhos se envolvem em projeto social. Eu nunca chamei. É deles. É deles. Eles desenvolveram isso. Como? Vendo o exemplo meu. Também, né? Não só isso, da mãe. Então, isso é amor. Amor é deixar ir. Ah, minha mãe desencarnou. Minha mãe desencarnou ano passado, em novembro. Vai fazer um ano, né? Dia 13, eu acho. Agora, dia 13 desse mês faz um ano. Aí,
eu estava na França, a gente estava para começar um trabalho espiritual lá. E eu perguntei, doutor Fritz, por que isso? Por que esse trabalho espiritual e eu aqui? Né? E a minha mãe lá desencarnada. Eu disse assim, sua mãe está lá não. Quem está lá é o corpo dela. O que você tiver para dizer para sua mãe, pode dizer que ela está aqui do meu lado, quem está cuidando dela sou eu. Cara, é bom ter amigo, sabia, nessa hora? Que acolhe a gente como um pai. É isso que o Dr. Fritz fez comigo nesse dia. Foi a única pessoa que me deu apoio, ele, a Carol, claro, que me deram apoio real, assim, no desencarne da minha mãe. Aí eu liguei para minha família e falei, não vou. Não vou. Eu estou com a minha família aqui, minha esposa, meus amigos e tal. Não vou. Eu não vou mandar 780 pacientes voltarem. Fiquei. Aí depois teve o trabalho de Barcelona em sequência. Mais 880. E depois teve o trabalho de Amsterdã em sequência. Mais 250. Quando eram 1.500 pessoas, sei lá, quase 2.000 pessoas. Já pensou se você fosse uma delas, se você tivesse um câncer? Eu ia deixar de estar lá com o Dr. Fritz para que o Dr. Fritz conseguisse lhe ajudar. Para eu estar lá agarrado com um bando de familiar meu, tudo falso. Sério. Do lado do corpo da minha mãe moribundo, que ela já tinha desencarnado. Para quê? Qual a lógica disso? Minha família me odeia até hoje por causa disso. E eu não dou a mínima, sabe por quê? Porque a coisa mais importante da saúde, isso eu esqueci de falar, psicológica, é você estar em paz com a sua consciência. E eu estou em paz com a minha. E eu entendo meus parentes não entenderem. Tudo certo. Afinal, eles não estão no contexto que eu estou. Eles não estão com câncer. E nem são uma daquelas 2.000 pessoas que precisavam do Dr. Fritz. Aí é muito fácil julgar. Não estão precisando. Então, saúde emocional é também amar, né? E receber amor. Desde que você não dependa disso. Não crie dependência, tá? E eu botei energética porque as nossas emoções, né, já que a gente fala de uma saúde emocional, estão conectadas muito mais ao nosso lado energético. Os nossos chakras, a gente estuda muito pouco sobre isso. Né? Precisou os espíritos, através de Chico Xavier, virem falar disso, porque nem Allan Kardec explorou muito esse assunto. Ele explorou o magnetismo, né? Mas ele não explorou muito essa questão dos chakras, como é que ele funciona, para que serve cada chakra. Um chakra superior, qual a diferença de um chakra inferior? Então foram os espíritos, através de Chico Xavier e outros autores, né, que meio que desanuviaram esse assunto, né? E trouxeram... Bom demais, né? Contão desse tamanho. Então, toda a saúde, a nossa saúde energética é muito importante. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Recebam um passe magnético o máximo que vocês conseguirem na vida. E aprendam um passe magnético para aplicar dentro de casa. Para aplicar em si, para aplicar em alguém, uma pessoa num trabalho. Eu já apliquei passe, eu trabalhei como construtor, né? Eu tinha uma empresa de construção. Eu já apliquei passe em pedreiro que tinha se machucado dentro da obra. Eu aplicando passe nele. Porque ele tinha se cortado colocando um porcelanato, o porcelanato quebrou e cortou o braço dele. Aí antes de levar para o hospital, né? Lógico que a gente ia levar para o hospital, que eu não sou idiota, mas eu apliquei passe magnético, o sangue, a hemorragia parou. Quando chegou lá na UPA, né? Eu perguntando a vocês, ó. Quando chegou lá na UPA, o médico disse assim, um corte tão profundo, por que não está sangrando? Aí eu fiz só assim, ó. Então a gente tem que usar essas habilidades, né? E essa outra saúde que eu vou falar pode parecer estranha. Falar dela dentro de um centro espírita pode parecer estranho. Mas é uma das que mais vai se conectar contigo. É essa aqui, ó. Vamos lá. Que saúde é essa? Que é essa que eu não botei ainda. É a saúde financeira e profissional. Nós estamos encarnados, sim ou não? Só 2 pessoas sabem que estão encarnadas aqui? O povo dormindo, rapaz. Vamos de novo. Só você, né, meu amor? Obrigado por me ajudar. Vamos lá.
Nós estamos encarnados, sim ou não? Mas o sim dela é diferente, viu? Então, é forte. Então, vamos lá. Enquanto encarnados estivermos, a prioridade das nossas vidas é e sempre será a nossa vida material. Eu estou falando aqui, juntando o corpo com a vida profissional. Então, é claro que a prioridade da sua vida sempre será essa, porque você tem responsabilidade que outras pessoas não podem assumir no seu lugar. Pagar suas contas, cuidar de você, comprar seu alimento, comprar sua roupa. E isso envolve dinheiro, isso envolve trabalhar. Então, o trabalho é uma coisa extremamente honrada, a saúde profissional e financeira é uma coisa extremamente honrada. Eu digo isso porque, às vezes, pelo fato de sermos espíritas ou falarmos muito sobre espiritismo, temos uma tendência a ter medo ou vergonha de falar de dinheiro. Eu acho isso uma estupidez. Eu juro por Deus, tem coisas no movimento espírita que eu não aceito. Eu não aceito. Por exemplo, eu não aceito o movimento espírita fazer um evento para 2.000 pessoas e ser de graça. Eu acho isso uma estupidez. Não deveria ser. Porque a gente sabe que o aluguel daquele lugar não é de graça. Aí tem que, os organizadores têm que estar se transformando em 400 mil para conseguir patrocinador, não sei o quê, podendo pegar o dinheiro desse patrocínio e usar em projeto social. Não, vão gastar para fazer um evento que as pessoas que estão indo podem pagar. Porque a parte espírita do Brasil são pessoas com dinheiro. Já se fizeram essa pesquisa, a elite brasileira da sociedade, não é que a maior parte, vamos lá, deixa eu explicar isso melhor. As pessoas que mais se afinizam com o espiritismo no Brasil, que são em torno de 6,5% da população brasileira, que são espíritas, se declaram espíritas, são pessoas, na sua maioria, classe média alta ou classe alta. Vocês sabiam disso? É assim. Você vai no centro espírita, às vezes de bairro, lá em Fortaleza, tem um monte de carro importado na frente. E você entra e está escuro. Por quê? Porque não pagaram a conta de luz, porque lá não pode pedir dinheiro. São essas incongruências que não fazem sentido para mim. Se você é trabalhador dessa casa há mais de 2 anos, falei isso aqui há uns anos atrás. Se você é trabalhador dessa casa há mais de 2 anos e não sabe quanto custa a energia elétrica, tem alguma coisa errada. Porque você mora na sua casa e você sabe quanto custa a energia elétrica na sua casa, não sabe? Você não sabe que você quer a sua casa também? Ou você acha que é só responsabilidade do Carlos? Coitado, tá sem cabelo já. Para resolver o problema, pagar a conta aqui. Então, essa saúde, a gente precisa falar dela. Eu peço doação para o Instituto. Eu sou um dos grandes vendedores de livros. Roberto, qual é a tua profissão hoje? Olha, profissão não tenho mais, né? Que eu não trabalho mais em engenharia, mas hoje a minha profissão é vender os livros do Instituto para poder financiar isso aqui, ó, projeto social. E eu falo isso com a maior alegria no coração. Porque eu sei que todo dinheiro arrecadado com esses livros vão para projetos sociais ou então para pagar despesas do trabalho da gente. Eu sei disso, que não vem para mim. Então, eu estou com a consciência em paz, em pedir, e peço de boa. Tinha um amigo nosso que fazia pintura mediúnica lá na casa que eu fundei, e quem fazia o leilão das obras, dos quadros, era eu. Porque eu não tenho nenhum pudor com isso. Eu não estou pedindo para mim. Então, vamos separar as coisas. No espiritismo, o que é que não pode vender? Nossa, estou preocupado com vocês, viu? No espiritismo, o que é que jamais pode ser vendida? A mediunidade, né? E aí a gente estende esse assunto para outras áreas, né? Você falou em atendimento fraterno, porque você está aí sob intuição espiritual. Então, é uma mediunidade, de certa forma, é também. Então, dentro do espiritismo, a gente precisa ter algum cuidado. Tudo que envolve a parte mais mediúnica, não só a mediunidade em si, mas tudo que envolve a influência espiritual muito forte, talvez o mais coerente seja isso, a gente não fazer nenhum tipo de cobrança, né? Mas aí o pessoal faz como? Eles criam eventos, fazem aqueles eventos, né, uma vez por ano, vendem almoço. A gente acha que tem almoço aqui hoje, né? Hã? O cardápio tá aí? Vou já ler aqui. E essas coisas são importantes a gente acompanhar, porque é nossa responsabilidade também se sentir responsável por isso aqui. Certo? Ah, mas eu só venho aqui de vez em quando. Mas de vez em quando você vem, né? E quando você chega, está aberto, né? Está limpo, cadeira arrumada, computador funcionando. Tudo isso aqui é dinheiro, filho. Não é oração. Né? O pessoal pensa que o Carlos e a Rose pegam um na mão do outro e começam a meditar para pagar a conta da luz. Não funciona. Né? A coisa vai além. Né?
né? Precisa dessa parte. E vocês estão encarnados entendem disso muito bem. Porque, não, vocês, parece até que eu sou um espírito, né? Falando assim. Vocês que estão encarnados assim como eu, entendem isso muito bem, porque a gente tem responsabilidade social. Tanto é que Kardec foi muito criterioso nisso e falou assim, ó, dedica a mediunidade somente o tempo que você estiver livre. Porque durante o dia a gente precisa trabalhar, não à toa. Que dia é hoje da semana? Domingo. Se a gente bota uma palestra dessa, 2 da tarde, numa segunda-feira, quem é que vem? É o que eu estou dizendo. Então a casa também pensa nisso. Ela se adapta a isso, porque é uma adaptação que a gente tem que seguir de acordo com as leis que Allan Kardec coloca. Perceberam? Então, essa saúde, não tenha vergonha de ficar rico, de prosperar. Só se envergonha se você ficar egoísta. Não tenha vergonha de ter ambição, desde que a sua ambição seja uma ambição positiva, seja no sentido de, cara, eu vou escrever um livro, vou traduzir para 4 idiomas, isso é ambição, não é? E depois de trazer esse livro para 4 idiomas, eu vou vender ele no mundo todo e ajudar um monte de gente doente. Isso é ruim? Então, pense e repense isso aqui. Que isso aqui não tem nada de negativo. Isso é uma coisa importante na nossa vida. Que a gente pode, a partir daqui, ter uma vida legal, material, com as contas em dia, todo mundo com plano de saúde, tudo certinho. E a gente pode, então, tornar isso aqui também uma ferramenta de ajuda, de evolução, de apoio para as pessoas, tá? De caridade. Ok, meus amigos. Agora vocês já conhecem as saúdes, a maioria delas, não todas. Aí eu tenho uma pergunta para você. É possível se curar? O que vocês acham? Se as saúdes que eu apresentei, a maioria delas, carece da sua participação ativa, eu vou fazer a pergunta de novo. É possível se curar? Gostei da resposta, foi mais forte agora. Né? Mas antes dessa resposta, vamos lá. O que é curar? Ou o que é cura? Um de cada vez. Pelo amor de Deus, eu fiquei confuso agora, tanta gente falando ao mesmo tempo. O que é cura? A ausência da dor, seria retirar a doença, seria a mesma coisa? Também. Ela falou, você ouviu o que ela disse? Não? Ela falou assim, ficar livre daquilo que está te fazendo mal. Também. Eu vou falar a mesma coisa que ela falou com uma única palavra. Divórcio. Não, tô brincando. Gostou? Essa piada é boa, não? Essa a gente conta em casamentos. Olha só o que ela falou. A cura depende da gente. Dentro da nossa... Eu vou falar com outras palavras, tá? Aí você me corrige se eu distorcer. Tá bom. Quer um lápis? Ela disse assim, esqueci o que ela falou. Ela falou assim, ó. A gente pode se curar porque a gente consegue evoluir. Evoluir, que ela falou, tá na nossa mão, sim ou não? Então, quando a gente evolui, a gente muda a nossa vibe. A gente muda a nossa vibração, a gente muda a nossa sintonia. E aí, nessa hora, é mais fácil a gente atingir resultado de cura. E aí, concordam com ela ou não? Quem não concorda, atira a primeira cadeira. Brincadeira. Não. Brincadeira. Então, o que é cura, gente? Essa mulher é cruel demais. Você viu o que ela falou? Parecendo o Pablo Marçal. Cadeira. Então vamos lá. O que é cura, gente? Evolução. O que é cura? Inclusive nos momentos de baixa. Entendi.
Sabe o que é cura? Cura é a resignação na hora da dor, por compreender que a dor não é uma punição. Cura é você olhar para a sua dor e dizer assim: fui eu que te causei, por isso eu te aceito e agradeço. Mesmo que você não vá embora. Uma alma curada nem sempre tem um corpo sadio. Olha o corpo do Chico Xavier. Desde criança ele tem problema nos olhos. A verdadeira cura, não a cura lá de fora que você toma comprimido e fica bom da doença, ela é da alma. Quando a gente entende que Deus, vou repetir algumas coisas que eu falei aqui hoje, Deus não é sádico e Ele não quer o nosso sofrimento, mas Ele permite a dor, porque Ele entende que essa dor vai nos ensinar algo que a gente ainda não aprendeu: evolução. O que é cura é a gente compreender que a gente não é santo, também não é demônio. E a gente merece as duas faces dessa moeda. A gente merece ter momentos de alta e momentos de baixa. E não se desesperar em nenhum dos dois. E nem achar que vão ser permanente nenhum dos dois. Porque os dois vão passar. Como um dia Chico Xavier estava triste, deprimido, chorando, pediu a um espírito muito elevado que viesse a ajuda dele. E chegou um mensageiro de Maria com um bilhete para ele dizendo o seguinte: meu filho, isso também vai passar. Serve para tudo, viu? Para dor, para tristeza, para raiva, mas também serve para alegria. Serve para a saúde. A saúde também passa. O que é cura? É você sublimar tudo isso. Mas não é sublimar, pelo amor de Deus, viu? Não estou fazendo apologia ao sofrimento aqui. Ah, sofrer é bom, então vamos pegar um chicote, né? Não é isso. Não é esse tipo de sofrimento que eu estou falando. Estou falando o seguinte: é a compreensão de que estamos na Terra cegos, surdos e mudos em relação ao nosso passado, e por isso não entendemos algumas dores que chegam até nós. E por não entendermos, muitas vezes nos revoltamos, quando deveríamos, na verdade, dar um voto de confiança a Deus, que nos permitiu aquela dor, porque a gente precisa melhorar, precisa evoluir. O que é cura? Bezerra de Menezes explica muito bem, com a seguinte frase: que Deus te dê força de suportar as dores que você mesmo criou para você. Isso é curar. Porque na hora que você pega essa frase e bota para a sua vida, fala assim: a partir de hoje eu entendo o que é resignar-se. Resignar-se, por favor, não entenda aceitação passiva. Não é isso. Resignar-se é compreender que aquilo que está acontecendo com você, por mais irracional que pareça ser, é absolutamente justo. Pegaram? Contar uma história real, tá? Aconteceu comigo. Com o meu filho, quando estava com 1 ano e 5 meses, 6 meses mais ou menos, 1 ano e meio de idade. Meu primeiro filho. Estava com a barriga inchada. Levamos no médico. O médico olhou, não tem nada. Levamos no médico, nada. Aí, até que depois que a mãe dele insistiu muito, nós levamos no médico para fazer um ultrassom. Aí o médico fez o ultrassom e falou: é um câncer. 1 ano e meio de idade. É um câncer. No rim. E está enorme. É um tumor gigantesco. Mas não se preocupe não. Está capsulado. Está totalmente capsulado. O ultrassom demorou 45 minutos. Qual ultrassom de abdominal que demora 45 minutos? O médico era cutucando um lado pro outro, tentando ver se estava tendo aderência. Isto é, se o tumor já tinha transpassado para outros órgãos, que era um tumor renal, era um tumor no rim. E aí depois aí depois foi fazer tomografia, que são exames mais específicos, foi para a cirurgia espiritual. Antes da tomografia ele foi para a cirurgia espiritual. E o tumor reduziu em 60% por conta da cirurgia espiritual. Mas o espírito falou: o médico tem que tirar, tem que fazer a cirurgia, quimioterapia, tudo que o médico mandar tem que fazer para poder tirar. Mas ele vai ficar bom. Foi mais 1 ano e pouco de tratamento, quimioterapia, 3 pneumonias. Toda semana era tomando quimioterapia no hospital. Essas coisas que alguém já deve ter passado, sabe como é.
E foi um sufoco danado. Meu filho nem lembra. Hoje ele está com 25 anos, já é pai, e nem lembra do que aconteceu. Porque nós nunca transformamos isso para ele num sofrimento. Eu só chorei nesse processo 2 vezes. Juro por Deus, eu chorei 2 vezes. Primeiro, quando saiu a biópsia do rim, depois de ser extraído dele o rim, na cirurgia, que foi feita a biópsia, e a biópsia chegou na seguinte conclusão: não existem células cancerígenas externamente ao rim. Então estava tudo retido no rim. Aí esse dia eu chorei. E no outro dia, quando meu filho já estava ainda fazendo quimioterapia depois da cirurgia, que ele viu uma criancinha, tipo o Carlos e o Luiz, assim, meio carequinha. Porque ele só tinha visto criança careca na vida dele. A infância inteira dele foi assim. Aí quando ele estava com uns 3 anos e meio mais ou menos, ele viu uma criança com cabelo na cabeça e falou assim: pai, olha aquele menino, tem cabelo na cabeça. Ele nunca tinha visto. Aí nesse dia quem chorou fui eu. Então, o que foi a libertação que eu e a mãe dele precisamos passar juntos. O certo era justo. Então, hoje meu filho tem saúde, está tudo certo, ele está com 25 anos, teve uma filha agora, eu sou avô. Toda vez que alguém disser assim, eu sou avô, você tem que fazer assim, oh. Né? A gente fica meio bobão quando a gente é avô. Sabe por quê? Eu sou aqueles avô que dou chocolate, a mãe pergunta: você deu chocolate para Maria Helena? Eu falei: eu? Nunca. Mente na hora, né? E jamais, E ainda digo para a mãe, não digo para sua mãe não, viu? Então vamos lá. Eu vou contar aqui um caso desse empresário, até falei um pouco dele aqui. Ele tinha dificuldade para urinar. Ele tinha um problema de uretra, próstata, não sei o que, era um negócio lá embaixo. E foi interessante porque eu conheci esse senhor no primeiro ano mais ou menos de trabalho mediúnico meu, em 95 para 96. A gente estava começando um trabalho em São Luís do Maranhão, a gente morava em Maranguape, no Ceará, mas a gente ia a São Luís do Maranhão uma vez a cada 2 meses fazer trabalho espiritual lá. E esse senhor chegou, mas ele chegou cercado de segurança. Era um senhor baixinho assim, idoso, devia ter uns 65 anos. E ele cercado de segurança, ele entrou assim, todo cabisbaixo, sentou na cadeira e ficou. Você notava nele uma pessoa muito simples, tinha roupa simples e tal. Mas quando ele chegou, o pessoal, os outros pacientes, começaram a comentar: tu viu quem tá aí, tu viu quem tá aí, tu viu quem tá aí. E a gente que não é do Maranhão não sabia quem era. Aí depois a gente vai entender que ele era o cara mais rico do Maranhão. Esse dono de fazendas e fazendas gigantescas de madeireira. Esse cara exportava madeira para a Europa. Era um cara muito rico. Ele tinha avião particular com 20 lugares. Jato particular. Então era um cara muito rico. Aí a gente conheceu ele. Parecia uma pessoa tão simples, tão humilde. É o que a dor faz, né? A dor bota a gente no canto da gente. E aí, conversando com ele, foi muito interessante, porque ele nos ensinou uma lição gigantesca. Ele falou assim, ó: uma vez eu estava indo para os Estados Unidos, saindo do Rio, indo para Miami. E a minha uretra, só 2 enfermeiras no Maranhão conseguem colocar o catéter, que é o único jeito de eu urinar. E é um catéter infantil, porque minha uretra tem um tamanho infantil, devido às várias inflamações e tal. E há anos eu uso esse catéter. Não tenho vida sexual, lógico que não. E de vez em quando esse catéter sai, é um sofrimento danado até para essas 2 enfermeiras colocar. Mas elas 2, tanto é que uma delas eu já contratei, vive na minha casa. Aí, uma vez eu estava indo do Rio para Miami, ele ainda falou assim: eu estava em primeira classe, mas eu não levei minha enfermeira. Durante o voo, o catéter saiu. E aí eu pensei: não, é simples, eu só não vou beber líquido. Aí quando ele olhou na telinha, faltava ainda umas 5 horas para chegar a Miami. Estava sobrevoando o Caribe já. Não, perto do Caribe, né? E aí ele falou assim: é só não beber líquido. Cara, ilusão. Começou a juntar a urina e esse cara começou a passar mal dentro do avião. As 2 últimas horas, ele gritou. Lá na primeira classe. E o piloto decretou... Não, o voo estava indo para Orlando, ele teve que fazer um pouso de emergência em Miami para ele descer do avião. Porque senão o voo iria durar mais uns 40 minutos.
Aí ele desceu do avião de ambulância. Ele desceu do avião, foi retirado do avião de ambulância, aos gritos, por conta da bexiga cheia, que ele não conseguia urinar. E aí ele até pediu pro paramédico para pegar um bisturi e cortar a barriga dele, para tirar a urina, porque ele não aguentava mais. E foi o que o cara fez, o cara abriu ele. Disse que voou urina, sangue para todo lado. Mas ele disse que foi a sensação de alívio mais forte que ele já teve na vida. Ele não se arrepende nem um segundo de ter pedido aquilo. Sem anestesia, sem nada. Aí, eu nunca vou esquecer a frase que ele me disse. Eu daria todo o meu dinheiro para urinar igual uma pessoa normal. Juro por Jesus, que eu vou falar é sério. Toda a vida que eu vou urinar desde esse dia, eu lembro dele. Quando eu consigo fazer xixi normal, eu agradeço a Deus. Eu não sei o que eu faria no lugar dele. E outro caso que eu trago para vocês é uma rainha. Interessante esse assunto. A gente estava numa cirurgia. E o Dr. Fritz estava aqui fazendo cirurgia. Nessa época, o Dr. Fritz, quem já leu o livro vai entender o que eu vou falar. Quem já leu esse livro aqui, ó, Cirurgias Espirituais, esse aqui que tem o Dr. Fritz na capa, eu não conto essa história, mas eu narro o começo do meu trabalho, né? E eu comecei a trabalhar com outro espírito chamado Dr. Mauro. Fiquei com ele 9 anos. Só depois que o Dr. Mauro foi embora foi que o Dr. Fritz veio. Quando o Dr. Fritz veio, adivinha qual foi a primeira cirurgia que ele fez? A primeira cirurgia que o Dr. Fritz fez através de mim. No meu filho. Percebeu que o Dr. Fritz sempre está lá quando eu estou precisando? Na minha mãe, no meu filho. Ah, ele é duro comigo. Estou nem aí. Mas é alguém que eu posso contar. Aí, nessa época, o Dr. Fritz trabalhava pelo meu primo, Alexandro, e eu trabalhava com o Dr. Mauro. E a gente estava na sala de cirurgia, o Dr. Fritz fazendo cirurgia pelo meu primo e o Dr. Mauro fazendo cirurgia através de mim. Entrou uma senhorinha normal. Gente, no interior do Ceará, numa cidade chamada Canindé. Uma senhorinha normal, com aqueles vestidinhos de chita, muito comum no interior do Nordeste, uns vestidinhos que tem uns bordadinhos, que tem uns bicos bordados. Já ouviu falar disso? Ela muito simples, uma senhora muito simples. Mas simples, mas toda maquiada. Uma senhora de uns 80 anos. Toda maquiada, sabe? Com um monte de anel nos dedos. E ela com as unhas bem pintadas. Sabe aquelas pessoas que gostam de se cuidar? E ela entrava, e ela tinha um problema nas mãos, que os dedos dela faziam uma volta assim, ó. Os dedos. E era tudo duro, ela não conseguia mexer os dedos, ela não conseguia nem andar direito, ela andava toda torta assim. Mas toda nos trinques, né? Com aquele vestidinho e tal. Dr. Fritz estava fazendo cirurgia de costa para ela. Eu vi essa cena. Aí o Dr. Fritz parou a cirurgia que estava fazendo, ficou de pé e falou assim: seja bem-vinda, minha rainha. Só depois ele virou. Aí ele se ajoelhou na frente dela e pegou na mão dela e beijou. O Dr. Fritz. Pelo meu primo. Aí pegou na mãozinha dela, tudo torte. Quando ele falou isso, seja bem-vinda, minha rainha, e beijou a mão dela, ela abriu um sorriso. Mas de orelha a orelha. De alegria que ela sentiu quando alguém reverenciou ela daquela forma. Aí disse assim. Aí o Dr. Fritz pegou na mão dela e falou assim: eu me lembro quando essas unhas não eram pintadas com essa tinta aqui, mas com ouro. Eu me lembro quando esses anéis carregavam as pedras mais preciosas que haviam na Europa. Eu me lembro. Para mim é uma honra estar aqui, mas infelizmente eu não posso lhe ajudar. Aí virou-se e voltou para o paciente. E aí? E aí? Bom, sendo nos próximos capítulos. Nem os espíritos superiores são capazes de alterar a nossa história quando nós não fazemos.
dentro de toda a simplicidade que essa criatura reencarnou, num sertão do Nordeste do Ceará, num lugar que não tem nada, seco, horroroso. Se você for em Canindé, você vai passar calor do primeiro dia até o último dia que você ficar lá. É um lugar muito difícil. A gente vai para lá agora, em janeiro, quando a gente for, em fevereiro. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma ideia equivocada de achar que os espíritos podem mudar a nossa história, achar que eles podem vir e alterar a nossa trajetória. Nem espíritos superiores podem. Nem Jesus, nem Deus vai mudar a tua história, porque a tua história está nas tuas mãos. E se você não quiser evoluir, meu caro, não vai. Porque os espíritos bons são os primeiros a respeitar o teu livre-arbítrio. Os primeiros. E essa senhora não queria ajuda. Ou ela não precisava de ajuda. Ou a cura dela era doença. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a doença é a cura. Se você tirar, a pessoa piora, moralmente falando. É mais importante curar o corpo ou o espírito? Eu prefiro, porque o corpo é provisório. Por que a gente usa roupa? Por exemplo, quando vocês vão trabalhar, vocês botam aqueles macacão ou uma luva. Para quê? Para sujar, para pintar, para poder não pegar em você. Então, o macacão, a luva, o capacete é provisório. O que é permanente? É o nosso estado espiritual. O nosso corpo é provisório. Permanente é o espírito. Por isso que a gente, às vezes, antes de desencarnar, sofre um monte. Antes de desencarnar, né? Então, pensa nisso aqui, Toda vez que você pensar em cura, não deixe de pensar nem em moralidade nem em espiritualidade, porque senão a coisa não anda. Pensou em cura, pensa nesses dois. Moralidade, atributos morais. Bondade, caridade, amor. Ou pensa nisso aqui, e aí pensa também nessa parte espiritual. Nessa espiritualidade, né? Que é como usar esses atributos morais. Se você não tiver com essa conexão aqui, você pode até ter uma cura física. Mas a verdadeira cura, que é a proposta dessa palestra, não vem. Ela entrava nas outras engrenagens. Gente, como é possível se curar? Nós estamos falando agora de autocura. Como é possível você se curar? Hã? Rapaz, o que ele falou já é um processo de... Como é que chama de profilaxia? Não, como é que os médicos falam? Que você toma... Hã? Medida profilática. Você toma a medida profilática. Então, não, já que eu não perdoei, peraí, deixa eu perdoar para lá na frente, senão me reverter de pancada. Genial, cara. Obrigado. O que você falou foi fantástico. Esse é o ideal, né? Porque o que acontece? O sofrimento de hoje, a maioria dele, não é de coisa que a gente faz agora, é de coisa que a gente já fez. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: evite que no futuro venha mais. Tudo bem? Tá. Mas como é possível se autocurar? Uhum. Eu digo mais, eu vou além do conhecimento. Quem falou conhecimento? Estão se escondendo, não? Tá ali. Conhecimento, eu vou além do que você falou. Concordo, conhecimento, mas também o autoconhecimento. É mais fácil você corrigir o que você conhece. O que é a grande dificuldade de um mecânico, seja de carro, de avião, é descobrir o problema. Depois que ele descobre, é fácil. Então, o conhece a ti mesmo tem essa finalidade. A gente se descobrir onde é que está errado, o que é que não está bom, para corrigir. Entendeu? Eu estou ouvindo a voz do espírito, gente. Mas eu não estou vendo ela. Ah, tá bom, querida. Pois não. É um espírito, não deixa de ser, né? Fale, meu anjo. Isso. Eu vou traduzir o que ela falou, tá? Com auto-perdão ou com o perdão, é mais fácil que essa cura aconteça. Concordam? Eu concordo 100% contigo, viu?
Mas eu vou tentar resumir tudo isso que vocês falaram. Tá todo mundo certo. Conhecimento, autoconhecimento, perdão, profilaxia, né? Medida profilática para lá na frente não dar problema de novo. Ó, deixa eu contar uma novidade para vocês. E é a novidade para a maioria, viu? Como é possível se curar? Ninguém mais pode, a não ser você. Porque se o Dr. Fried vier fazer uma cura em você e você não melhorar moralmente, você acha que essa cura permanece? Não. Se você vai no médico muito bom, o médico passa um remédio para você que cura a sua doença, se você não toma, você vai ficar bom? Não. Então, não adianta só ir atrás da ajuda. Você tem que ser a principal ajuda para esse processo. Ninguém mais pode, só você. Cura verdadeira é só a gente. O que os médicos fazem, o que os espíritos fazem é alívio da dor provisório, moratória da dor. Para que a gente aguente firme, reconheça os nossos erros e aí sim a gente se transforma. Porque na hora que a gente se transforma, o que é que a gente faz? A gente evolui. E na hora que a gente evolui, a gente se cura. Ó, presta atenção. Qual é o conceito de dor? Dor é algo que Deus permite chegar até nós para nos ajudar a evoluir. Sim ou não? Beleza. Se você evolui sem a dor, você vai prezar dela? Quem é que pode fazer você mudar a ponto de você não precisar passar pela dor? Você mesmo. Como é o nome desse caminho? Amor. Que inclui tudo isso que vocês falaram: conhecimento, perdão, evolução. Se você opta pelo amor, você não tem por que sentir dor. Chico Xavier veio com a missão de escrever 100 livros. Escreveu 430. Por quê? Tirar para quê? Tá dando certo, deixa ele aí. A gente aqui não é útil o suficiente. Essa é a verdade. E a gente, ao invés de estar sendo parte da solução, da edificação do reino de Deus na terra, o que a gente faz? Fica se tornando parte do problema. Por não reconhecer que somos nós o dono desse negócio todo. Somos nós que mandamos nessa parada. Nós tem que ser cabuloso. Aí, galera, tudo clareia. Eu sei que essa palestra é uma palestra estranha. Eu concordo. Talvez muitos de vocês estejam assim: peraí, a conclusão daquela palestra é que eu que posso me curar? Não, não, não. Só você é que pode. Se você não for atrás do médico, o médico vai vir para você? E mesmo que venha e passar um remédio e você não tomar, você vai ficar bom? Tá tudo aonde? Na mão de quem? Na sua. Se você sabe, como espírita, que tem que fazer uma reforma íntima e moral para que você possa ter paz, e aí sim um alívio permanente da sua dor, como consequência da sua evolução, eu pergunto a vocês: quem é que pode fazer isso? Diga assim: eu. Diga eu. É você. Você é o único responsável. Cara, sinceramente, perceber isso quando eu fiz essa palestra, cheguei nessa conclusão. Vou dizer uma coisa para vocês: foi libertador. E liberdade significa amor. Foi libertador. A minha vida, a minha felicidade, a minha saúde não depende dele. Que bom para mim e para ele. Pegaram? Depende de mim. Cura não é só ausência da dor. É principalmente reforma, evolução, busca de si mesmo e ir na direção do seu melhoramento. Pois não. Dá o cardápio. Pronto. Meu filho com 1 ano e meio, sabe o que eu disse para ele quando ele estava com câncer? Olhei para ele e falei assim: tu deve ter sido coisa muito ruim na outra encarnação, não foi? A minha atitude como pai é cuidar dele, porque naquele momento ele não podia tomar essa decisão. Mas dá para ele um dia uma consciência: filho, que tudo aquilo que aconteceu com você, que você nem lembra, nem trauma ele ficou, até, nem de agulha ele tem medo. E ele vivia com aqueles catetes enfiados no braço, na cabeça, nos pés. Então, a lição que fica para mim e para a mãe foi muito maior do que para ele em si. Claro, porque a gente que passou, tinha consciência do sofrimento, né? Mas a alma dele também tem. E ele tornou-se meu filho é uma pessoa estranha se você conversar com ele.
ele tem muito mais maturidade do que eu. Quando a gente vai para o supermercado junto, eu e ele, sou eu que subo no carro do supermercado e fico empurrando com o pé assim, ó. E ele faz assim, ó. Chocado. Meu filho nunca bebeu, nunca fumou, nunca botou nada na boca. Eu às vezes brinco com ele, cara, tu tem que fumar maconha, meu irmão. Eu digo para ele. Ele diz assim, pô pai, que conselho bom esse senhor tá me dando. Porque eu digo a ele que ele às vezes é meio chato, ele é meio velho. Velho! Ele é velho. Velho não, velho é a pessoa de idade. Ele é velho. Né? E aí, mas ele também vai poder fazer escolhas. Por exemplo, hoje, ele sabe que por ter apenas um rim, ele tem que cuidar da pressão arterial dele, ele tem que ter um controle alimentar mais rigoroso, ele sabe disso. Então, existe também um compromisso dele com a saúde dele. Deu para entender? Então, esse é o grande aprendizado que a gente tem que tirar. Primeiro que criança não é criança. Criança é apenas um corpo pequeno com espírito velho. Ou, no caso, meu filho, espírito velho. Né? E que, cedo ou tarde, ele vai despertar pela necessidade e pela vontade de conseguir evoluir. Tá? Bom, gente, eu tô... Nossa, não vou nem ler para vocês. Vou nem ler. O almoço de hoje está que tá, viu? Algumas comidas dessas são preparadas por uma pessoa que é um chefe de cozinha. Sabem disso? Profissional. Que até já serviu os Kennedy. Vocês sabiam disso? Tô mentindo? Mas não é verdade? Ele inclusive me contou essa história. É uma pessoa simples, né? Ele é um coração maravilhoso. E ele apronta isso aqui. Gente, não é só o talento que ele tem como chefe de cozinha, né? É o amor. Eu vi ele aprontando. Gente, ele é sorrindo, ele é expansivo, é brincando. Ele apronta essa comida numa carga de amor gigantesca. Incrível, cara. Sério mesmo, dá gosto de ver ele cozinhar. Eu já vi ele cozinhar umas 2 vezes, eu acho. E é incrível, né? Você já deve ter visto isso várias vezes. Todas as palestras que eu já dei nesse centro, ou essa, ou qualquer outra que eu venha dar um dia, não precisa me pedir. Vai ali no Fabrício e diz assim, ó, Fabrício, põe as palestras do Roberto no pendrive. Fica à vontade. Ela é feita para dar mesmo, para divulgar. Ela é feita para, inclusive, se você quiser usar os slides em palestras e apresentar da sua forma, do seu jeito, fique à vontade, tá? Não é meu isso aqui, é nosso. Então fique à vontade para usar da forma que vocês quiserem. E esses contatos eu deixo aqui. Eu criei um Instagram novo, eu esqueci de avisar isso. Aqui para os Estados Unidos. Por quê? Porque existe um público americano que quer acompanhar o nosso trabalho pelo mundo, né, pelo Brasil e pelo mundo, mas não fala português. E o nosso Instagram e o Instagram do Instituto é tudo colocado em português. Então a gente criou um Instagram chamado fritzinstitute.usa, ok? E esse Instagram, claro que quem entende inglês, quem fala inglês, quem lê inglês, pode... tanto é que a maioria das pessoas que estão lá são brasileiros, porque eu criei esse Instagram faz 2 dias. E... Aí tá os brasileiros, principalmente os daqui, né? Que sabem inglês, porque todas as postagens, inclusive alguns vídeos que eu já coloquei, algumas imagens que a Simone me ajudou, né? É para poder chamar o pessoal mesmo, né? Lá no Texas a gente tem uma comunidade americana muito grande que faz parte do que vem ao trabalho. Então a gente deve divulgar também com eles no futuro, tá certo? Então fiquem à vontade para fazer parte das nossas redes sociais. Obrigado. E eu vou lá para fora caso tenha algum livro para assinar e para almoçarmos juntos. Tem uma mentalização. Certo? Então vamos mentalizar. Vou só beber uma aguinha para mentalizar hidratado. Peço que fechem os olhos, porque talvez os olhos fechados podem ajudar você. Não, por causa do vídeo, tem que deixar assim. Deixa os olhinhos fechados, porque eles estão fazendo uma filmagem, tá, gente? E aí, precisa disso aqui, da luz acesa. Deixa os olhos fechados, sabe por quê? Quando a gente fecha os olhos, a gente cerra a nossa visão para o que é material. E fica mais fácil conhecer o maior médico de todos das nossas próprias doenças, que somos nós mesmos.
inspirado pelo médico das almas, que foi Jesus, inspirado por nosso Deus que nos criou, que nos quer bem, que nos quer felizes. Mas Ele não quer que a gente que seja apenas feliz, Ele quer que a gente conquiste essa felicidade. Que essa felicidade seja um resultado de esforço, de dedicação e de coragem. De olhos fechados, elevemos o pensamento a Deus e peçamos a Ele nesse instante: Senhor, se sou o verdadeiro médico da minha vida, se sou aquele que posso mudar o meu destino, me dá força, me dá coragem, determinação, vontade, para que eu possa olhar para o meu presente, para dentro de mim, descobrindo os meus defeitos, aqueles que precisam de reparo, que precisam de ajuste, que precisam de serem diminuídos, para que se sobressaia dentro de mim o que eu tenho de melhor. E as minhas virtudes, como a coragem, a humildade, a bondade, o amor, a fé e a esperança que brotam de mim e pouco a pouco crescem, me ajudando nesse processo lindo de evolução. Sejam esses os meus parâmetros mais fortes daqui adiante, porque vou construir na minha vida uma vida de saúde, uma vida de alto amor, uma vida de alto perdão. Obrigado, Deus, por ter me dado a consciência plena, advinda da sabedoria dos espíritos superiores, e descobrir que a minha evolução pertence a mim. Que a tua proteção recaia sobre nós, que os teus bálsamos de cura recaiam sobre nós, e nós vamos aceitá-los com todo o amor. Vamos aliviar assim as nossas dores, os nossos sofrimentos, e esses bálsamos que agora vêm de ti e dos espíritos que te representam aqui na terra, nos inundam numa atmosfera de amor, de serenidade e de paz. Saímos daqui certamente diferentes e tocados pela tua presença. Nossos agradecimentos a ti, a Jesus, a tantos espíritos bons que têm no anonimato trabalhado para nos ajudar em nossa própria evolução. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e que nós possamos ter um bom final de dia, um bom final de semana. Que assim seja, graças a Deus.